E o Esporte Espetacular descobriu uma história esquecida desse grande ídolo, que é comparado a Pelé, que também ao Maradona. O craque argentino da década de 50 já vestiu a camisa de um clube brasileiro e fez até gol. Que clube é esse? Ele só pode ser equiparado aos gênios, aos melhores que já pisaram nos gramados. Do estilo dele, dizem que só foi superado pelo Pelé. E olha que muita gente duvida até disso, especialmente na Europa. Eu andei por Madrid e há um bar num local chamado Chamartín, que é onde fica o Santiago Bernabéu. E me perguntaram, na sua forma de entender, qual é o melhor jogador que você viu jogar? Eu, Pelé. Ele quase me expulsa do bar. O dono do bar esperava ouvir o nome de Alfredo Di Stéfano, e não por acaso. Argentino de nascimento, ele ergueu alguns troféus pelo River Plate e pelo Milionários da Colômbia, antes de construir uma carreira espetacular na Europa. No Real Madrid, ganhou 8 campeonatos espanhóis e 5 Liga dos Campeões seguidas. Virou lenda, estátua, mito. É até hoje um dos atletas mais venerados do esporte. Mas um episódio que envolve o Brasil permanece esquecido. Uma história perdida dos subterrâneos do futebol. O grande Di Stéfano já vestiu a camisa de um clube brasileiro e jogou sob o olhar de milhares de torcedores em São Paulo. Essa história ocorreu bem aqui, no estádio do Pacaembu. Para entendê-la, é preciso resgatar uma época em que o futebol era bem diferente dos dias de hoje. É preciso voltar no tempo, mais especificamente 62 anos atrás. Janeiro de 1948. River Plate e Boca Juniors vieram a São Paulo disputar amistosos com Corinthians, São Paulo e Palmeiras. Os cartolas decidiram encerrar a excursão com um verdadeiro épico. Uma partida entre os melhores atletas de Boca e River contra uma seleção paulista. Nos anos 40, os jogadores argentinos eram verdadeiras lendas. O nome deles eram citados como poesia. Di Stéfano era atacante do River Plate, um jovem com lugar cativo entre os melhores do país. Quem tinha de marcá-lo em campo sabe bem o motivo. Ele não te deixava marcar porque ele voltava, ele saía um pouco da área e ele vinha com a bola já dominada. Os jornais da época rasgavam elogios aos visitantes. O estilo de jogo dos argentinos é maravilhoso e magnífico. Era grande a apreensão na cidade. São Paulo urgente. O encontro de maior importância da temporada internacional de futebol se dará hoje no Pacaembu. Os melhores astros de Palmeiras, Corinthians e São Paulo contra elementos de grandes predicados de River Plate e Boca Juniors. Se a vitória vier a sorrir aos rapazes bandeirantes, a soberania e o prestígio dos porteiros serão abalados. Para não ferir paixões clubísticas, a seleção paulista jogou toda de branco. Já os argentinos não estavam prevenidos e surgiu a polêmica. Os jogadores do River se negavam a vestir a camisa do Boca e vice-versa. Foi aí que um jogador chamado Bóvio, que na época defendia o Palmeiras e era argentino de nascimento, sugeriu aos portenhos que usassem o uniforme do seu time. A ideia foi aceita e os argentinos foram a campo com a camisa do Palmeiras. O jornal Diário da Noite, que circulou poucas horas antes do duelo, já estampava a curiosa situação que os uniformes criaram. Será esse, não há dúvida, o outro ângulo sugestivo do espetáculo de logo mais em Pacaembu, pois veremos as tradicionais camisetas de cor esmeralda do Palmeiras sendo envergadas, suadas e defendidas com ardor por jogadores argentinos. Como que é de torcer os palmeirenses? Pela vitória ou derrota das camisas alviverdes? Eis aí um raríssimo registro visual do episódio. Este é o Di Stéfano, no meio de craques argentinos. No peito, o escudo do Palmeiras. E o jogo seguiu. Um cortejo sensacional, um espetáculo dos mais empolgantes. Foi assim o duelo do quadro bandeirante contra os platinos do Pacaembu. Acabou sem vencedor a peleja internacional. O score foi 1-1.
Alguns jornais dizem que o gol dos argentinos foi marcado pelo próprio Di Stefano. Outros cravam que foi outro jogador, chamado Pin. Pouco importa. Aquela foi uma noite inusitada, única, especial. Você chegar para um argentino com mais de 50, 60 anos de idade, uma das poesias que faz ele se emocionar é você dar o ataque da seleção argentina naquela época. Boyer, Moreno, Di Stefano, Labruna e Lostó. Um dia esse ataque usou a camisa do Palmeiras. De agora em diante, se alguém disser que viu o grande Di Stefano jogando por um clube brasileiro, pode acreditar, não é lenda não. A história sobrevive numa página de jornal qualquer.